bom dia! Mais uma vez aqui estamos e juntos nós vamos celebrar nesse dia 26 de julho. E eu quero te saudar com a palavra que é o lema da semana, João capítulo 6, versículo 68, onde Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E assim como Simão Pedro, nós também queremos confessar que Jesus Cristo é aquele que tem as palavras da vida eterna, e por isso nós aqui nos encontramos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos juntos iniciar o nosso culto cantando o canto que vem a seguir. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempo de aflição. Agora queremos juntos nos colocarmos diante dele em oração. Oremos. Deus fiel, Deus do amor, novamente nos reúnes aqui contigo e nós te agradecemos e louvamos por isto. Mas temos que reconhecer que em muitos momentos não demonstramos e não damos do mesmo amor a Ti e nem amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos por isso, ó Deus, renova-nos, anima-nos através da Tua palavra, levanta-nos também do nosso pecado. Ó Deus, enche-nos da Tua ternura, para que cheios da fé, esperança e amor, guardemos fielmente os Teus mandamentos. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Necessita da chuva e da terra bem fértil para não secar. A videira que produz uva doce precisa ser limpa para frutificar. Somos plantas, ramos da videira em flor, carentes do cuidado de um bom agricultor. Deus nos alimenta para bem crescer, é a fonte necessária para viver. Voa, vem bem confiante, se lança no espaço, abre as asas, livre pelo ar. Da nascente brasileira
o seu calor. Somos sal que o mundo pode saborear, e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear, e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear, e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. A leitura do Evangelho que nós queremos acompanhar nesta manhã é de Mateus capítulo 13, dos versículos 31 até o 33, e nós vamos ouvir na voz da Erenita, que é uma voluntária do grupo Missão Criança. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, a parábola de hoje, essa parábola que Jesus nos traz, me traz a lembrança de como a minha mãe e como também a minha avó costumavam fazer aquelas fornadas de pão para serem consumidas lá em casa por bocas famintas. Nós morávamos muito próximo da minha avó, então quase sempre eu podia ver ela preparar este pão. E ela usava uma imensa bacia, onde era misturado ali todos os ingredientes, colocava ali delicadamente cada um, e por último ela juntava o fermento, tendo cuidado de o esconder bem entre todos os ingredientes. E depois, é claro, por fim, aquilo que era o essencial, pôr a mão na massa. A minha avó contava que na época dos pais dela, e quando mais jovem, nem se comprava o fermento de supermercado. Era usado um pouco da massa antiga, da massa anterior, na massa nova, para que ela pudesse então levedar. Lembro-me também que certa vez, na república onde eu morava, com mais 4 colegas, que um deles resolveu fazer um pão bonito, mas esqueceu de pôr o fermento na mistura. Colocou para crescer, conseguiu um resultado até bonito, mas a massa simplesmente não crescia, não passava de uma massa morta. Ele depois percebeu o seu erro, colocou o fermento, amassou mais um pouco e o pão ficou satisfatoriamente bom. Não dos mais bonitos, mas o fermento cumpriu aquilo que lhe devia. É realmente impressionante o que uma colher de fermento ela é capaz de fazer, o seu resultado. Na nossa parábola, Jesus compara o reino de Deus com também o fermento. Não com aquele fermento bem guardado na gaveta do seu armário, mas ele compara com o fermento que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo então ficou fermentado. E é isso que faz a diferença, porque o fermento guardado na gaveta, ou o fermento que não sai da prateleira do supermercado,
pode ter todas as qualidades de que precisa para fazer crescer a massa do pão. Mas e o resultado? O que adianta isso se ele não vai sendo misturado à massa, se ele não vai sendo escondido entre a farinha? O que adianta ser fermento se ele não é misturado à massa? É como esconder dinheiro numa caixa secreta em tempos de inflação, que não vai valer absolutamente nada. Fermento não usado, ele estraga, ele começa a cheirar mal, ele perde a força de fermentar, de fazer crescer a massa do pão, porque a finalidade única do fermento é ser misturado à farinha. E Jesus compara o reino do céu como fermento. Jesus adorava contar as parábolas. Até em outras parábolas ele mencionou que o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou, ou ainda que o reino de Deus pode ser comparado a um tesouro, ou quem sabe a uma pérola que um homem achou e comprou. É igual também a uma semente que o agricultor semeia com tanto carinho, com tanto cuidado. E aqui Jesus nos anuncia que o reino de Deus é um poder vivo e atuante, que agora e aqui mesmo ele está sendo misturado à massa, e que esta massa sem levedo está sendo transformada em sua própria natureza, transformado em algo vivo, que por sua vez é capaz de passar também vida adiante. Em nossa breve parábola, Jesus revela um segredo do reino de Deus. O reino de Deus não vai sendo imposto às pessoas como uma lei, como uma ordem política, não é imposto à população. O reino de Deus também não é o produto de uma simples doutrina que a gente apresenta a outras pessoas ou que a gente aprende na nossa vida. O reino de Deus é um poder transformador, um poder criador. O que seriam 3 medidas de farinha, com todos os ingredientes, mas sem fermento, mesmo que eles fossem amassados com todo o capricho e com todo o cuidado? Seria uma coisa pegajosa, que daria um pão, quem sabe, intragável. O fermento é que faz a diferença. O fermento é a vida, é a transformação, é o milagre. O fermento é o Evangelho. Deus aceita o homem culpado e falido por graça. Deus o ama e lhe dá nova esperança e nova vida. O fermento não é só aquilo que Cristo nos ensinou, é também a sua morte na cruz, é a sua ressurreição, é a comunhão de vida entre o Senhor vivo e os que nele creem. Este fermento vai sendo difundido, vai sendo espalhado, não só pela doutrina, mas pelo contato, isto é, pela convivência, pela própria vida, pelo testemunho. Se a palavra contagioso não nos lembrasse doença, ou nos trouxesse tantas lembranças ruins, nós diríamos que o Evangelho é sim verdadeiro e contagioso. Ele realmente contagia o seu ambiente, assim como faz também o fermento escondido na massa. Escondido e muitas vezes ignorado, muitas vezes desprezado pelas pessoas descrentes. O Evangelho, ele mexe com o próprio eu das pessoas, transforma, toma contato. Hoje nós estamos aqui, evangelizados, transformados por este mandado de Jesus Cristo. É fermento que se espalha, fermento que tem se espalhado por séculos, fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Muita farinha, pouco fermento, mas o fermento teve vida, e por isso nada houve que lhe pudesse anular a força e a ação. E é por isso que o fermento chegou a você e também a mim, através dos séculos, passando de terra a terra, de língua a língua, de geração a geração. E o fermento conservou o seu poder, um poder que está aí, agindo, transformando, criando nova vida. O Evangelho ainda hoje está transformando pessoas, transformando massas em comunidades, criando comunhão onde antes existia diferença e desunião.
A massa é tanta e o fermento é tão pouco. E há tanto fermento que se acha bem guardado em sua tigela etiquetada, enfeitada, mas sem ter efeito. É um capital morto por não ter sido misturado à massa. O nosso coração estremece e não é para menos. Os discípulos certamente também ficaram admirados por Jesus ter dito que a mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. Uma quantidade imensa de farinha, pouco fermento. Mas o segredo do Evangelho não reside em quantidade, não é questão de números impressionantes e de maiorias. Que as igrejas, também a nossa, nunca esqueçam do fermento. O segredo do Evangelho é que o povo de Cristo tem vida, porque o próprio Cristo é a vida. O seu povo vive em comunhão de vida com Ele. E é isso que importa para vocês, também para mim, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. O que importa é que permitamos que Deus nos misture a massa, que deixemos o Evangelho agir em nossas vidas, deixemos que Ele desenvolva em nós o seu poder. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa esperança e também a nossa fé. Amém. Eu te convido para cantarmos juntos o próximo canto. Eu quero te convidar para juntos agora nós termos o nosso momento de oração. Oremos. Deus eterno, nós te buscamos neste dia, mais uma vez agradecidos por teu amor, por tua bondade e pela misericórdia que nos tens revelado ao nos aceitares como teus filhos e filhas. Nós te agradecemos em podermos fazer parte de uma comunidade, de uma família, da tua família. Nós te agradecemos por cada um e cada uma que encontramos em nossos caminhos.
Nós nos preocupamos com todos aqueles que vivem suas vidas não contando contigo, como se tudo dependesse delas e de mais ninguém. Sê tu com eles, ó Deus, e desperta neles a fé, e mostra-nos também como podemos ajudá-los. Nós te agradecemos que a tua palavra diariamente nos fala, nos chama e capacita. Permita, ó Deus, que o nosso testemunho mova corações para ti e para o que é teu. Sê com a tua igreja em todos os lugares. Lembra-te do teu povo que se reúne na SLB em todas as suas comunidades. Dá-nos a unidade e a paz que procuremos. Pedimos pelas autoridades, por todos aqueles que nos governam. Inspira-lhes humildade, bom senso e sabedoria para nos conduzir neste tempo de crise. Esteja, ó Deus, com todos os doentes e enlutados. Lembra-te das crianças e dos jovens. Esteja com os idosos. Dá-lhes o teu amor e a restauração da sua saúde. Tudo mais que temos em nossas mentes e corações, nós queremos agora também colocar diante de ti, na oração que tu ensinaste através de Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao findarmos o nosso culto, nós queremos também receber a bênção do nosso Deus, para que essa bênção nos acompanhe em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o sol aqueça sempre os teus passos e a brisa alivie teu cansaço. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o sol aqueça sempre os teus passos e a brisa alivie teu cansaço. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Antes de encerrarmos este culto, eu quero ainda trazer um convite a você. Aqui na paróquia, nós estamos organizando para o dia 16 de agosto, aquele final de semana que seria a nossa tradicional festa, que não irá acontecer. Para aquele dia 16 de agosto, estamos organizando um churrasco drive-thru. E nós vamos fazê-lo acontecer. E nós esperamos e contamos com a participação de você. Nós teremos 3 opções de churrasco para aquele dia: churrasco cru ou assado e também o galeto. Churrasco cru e assado ao preço de R$ 35 e o galeto ao preço de R$ 25, com todos os acompanhamentos. Nos próximos dias, comprem antecipadamente o seu cartão. Nós não venderemos cartão no dia, somente antecipadamente. Entre em contato comigo, com o pastor Renato, com a secretaria da paróquia, com os demais presbíteros da diretoria, e nós faremos de tudo para que esse cartão também possa chegar até você. Então, lembrando, dia 16 de agosto, o nosso churrasco drive-thru. Também quero desejar a vocês uma ótima semana, uma semana abençoada na presença do nosso Deus.
que eu e vocês possamos ser esse fermento que faz a diferença no mundo em que vivemos. Tchau e um bom domingo a cada um e a cada uma. Amém.